Querido amigo, hoje o nosso objetivo é iniciarmos o estudo do texto do capítulo 1 do livro de Efésios. E hoje eu quero reservar apenas os 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2, para a nossa reflexão durante esse programa. Você pode estar achando, puxa, mas passar 20 e tantos minutos só falando sobre 2 versículos, será que nós temos tanto conteúdo assim? Na verdade, temos. É a saudação de Paulo àquela igreja tão amada que nós vamos refletir. Embora apenas sejam 2 versículos, eles são tremendamente importantes. Nós vamos então iniciar os estudos no texto de Efésios a partir desses 2 versículos. E eu coloquei como título para esses 2 versículos a verdadeira saudação cristã. Efésios 1, 1 e 2. A verdadeira saudação cristã. O texto bíblico diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Numa outra tradução bíblica, nós lemos o seguinte: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Muito bem, depois da leitura bíblica, então, nós vamos introduzir as nossas reflexões a partir desse texto. Querido amigo, você deve se lembrar, e você deve saber, você deve ter consciência muito clara sobre isso, de que nós vivemos numa época em que os propósitos da vida humana estão sendo cada vez mais contestados diariamente. Eu repito, nós vivemos numa época em que os propósitos da vida humana estão sendo a cada dia contestados. Não só os propósitos da vida pessoal estão sendo avaliados, como também os propósitos institucionais têm sido discutidos. Instituições como a família, a escola, o trabalho, o governo e até a igreja têm sido questionadas nos seus valores e finalidades. Pensando na igreja como uma das instituições que tem sido debatida, é necessário que voltemos à palavra de Deus para estudar e entender biblicamente o seu propósito. Ao chegar aos 21 séculos de existência depois de Cristo, se faz necessário, mais uma vez, uma revisão do papel da igreja, dos seus valores, da sua missão e da sua visão, para que possamos projetar para o futuro, pensando na sua relevância para os dias atuais e os dias que estão à sua frente. Vale a pena refletir sobre a seguinte questão: se a sua igreja fosse tirada do bairro onde ela atualmente está, será que alguém sentiria a falta dela? Será que alguém que não fosse frequentador da igreja sentiria a falta dela? Será que eles sentiriam um alívio? Ou será que eles sentiriam uma perda de um organismo de valor? Ou será que eles seriam indiferentes? Tanto faz, eles nem sabiam da sua existência ali. Você já pensou nisso? Com relação à sua igreja? E com relação a você, como cristão? Então a pergunta que se levanta é, afinal de contas, qual é o propósito divino para que a igreja esteja espalhada pelo mundo afora? Qual é o propósito divino para que o cristão esteja inserido onde ele está? Paulo pensou sobre o significado e o propósito da igreja. Não nos seus propósitos pessoais para a igreja, mas ele pensou, refletiu e registrou os propósitos de Deus para a sua igreja. A igreja não é o resultado ou uma iniciativa do esforço humano, de jeito nenhum. A igreja tem origem divina, tem um edificador divino que sobre si mesmo edificaria e edificou e continua edificando a igreja. E esse edificador divino é o Senhor Jesus Cristo. Embora seja possível concordar com a afirmação que diz que a igreja é um reflexo das nossas vidas espirituais individuais, não podemos afirmar também que a igreja é fruto dos nossos anseios e dos nossos sonhos. Não.
Isso não podemos. A nossa condição nos impede de fazer tal afirmação, porque a grande verdade que devemos assumir e a partir dela orientar a nossa análise é que a igreja é o resultado da vontade de Deus, do senhorio de Cristo e da ação do Espírito Santo. Assim, é na igreja que realizamos os seus anseios e os seus sonhos para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme nós vamos estudar em Efésios 3, 10 e 11. O que precisamos, então, com urgência, é voltar à Bíblia e redescobrir o que Deus planejou para esse povo, para esse novo povo, para a sua família, para nós, para a sua igreja, a fim de que a igreja continue ou volte a ser relevante no meio onde ela está inserida. A carta de Paulo aos Efésios, então, é um documento que fala exatamente sobre isso, sobre o propósito de Deus em Cristo Jesus para a igreja, para a sua nova criação, para o corpo de Cristo. Quando pensamos, quando refletimos, quando avaliamos a igreja, estamos pensando, refletindo e avaliando sobre quem? Estamos pensando sobre você mesmo, sobre eu que estou te transmitindo essa mensagem. Na verdade, estamos pensando sobre nós em coletividade, estamos pensando, falando sobre a igreja. Ao mesmo tempo em que falamos de nós, estamos falando da igreja. Precisamos, então, recuperar a imagem da igreja no mundo. Precisamos mostrar ao homem contemporâneo o propósito, o valor e a missão da igreja. Mas só faremos isso quando recuperarmos a nossa imagem pessoal, vivendo melhor a nossa vida cristã, vivendo a nossa vida cristã de uma forma madura e responsável. Uma das evidências da maturidade e da responsabilidade é exatamente estudarmos sem preconceitos a razão de ser da igreja e a maneira pela qual ela deve funcionar em meio a esse mundo sem Cristo. Querido amigo, a iniciar a sua proclamação sobre o propósito divino da igreja, o apóstolo Paulo, logo na saudação, mostra a seriedade desse tema tão importante para todos nós. Por isso, nesses 2 versículos iniciais, temos muito mais do que uma mera saudação comum, uma saudação formal ou padronizada. Não, nós temos muito mais do que isso. Esses versículos afirmam verdades profundas relativamente a Paulo, o autor da carta, e também apresentam verdades objetivas aos cristãos a quem ele se dirige. Já a partir dessa saudação tão rica, é possível nós percebermos o quê? Que o tema da carta é de extrema relevância para todos nós, para todos os que desejam que a igreja esteja vivendo de acordo com aquilo que Deus tenha planejado para ela. Embora seja a tendência de muitos estudiosos não valorizarem as palavras iniciais das cartas, através das verdades que observamos nessa saudação, já é possível refletir, analisar e repensar o caminho que estamos seguindo como povo de Deus, como família de Deus, como nova sociedade, como nova criação. Enfim, é possível, a partir desses 2 versículos, repensar, avaliar a nossa posição como corpo de Cristo, como igreja cristã. Então, nós podemos, em resumo, afirmar, a partir desses 2 versículos, a seguinte verdade: a relevância da igreja cristã para o mundo contemporâneo somente será percebida ao destacarmos os seus personagens principais. Eu repito, então, essa é a síntese desses 2 versículos iniciais de Efésios, que são a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. A relevância da igreja cristã para o mundo contemporâneo, para o mundo atual, somente será percebida ao destacarmos os seus personagens principais. Muito bem, nesses versos nós vamos encontrar 3 personagens principais que constituem a essência da igreja cristã. Quem são eles? Primeiramente, o soberano e amoroso Deus. Ele é o personagem principal. Veja bem, Deus é soberano em sua vontade. A soberania é um atributo singular a Deus. Ele aparece como rei sobre toda a terra. Ele não é tirano, nem déspota.
nem autoritário, mas em sua soberania, a sua vontade é sempre feita. Deus é soberano em seu chamado. Veja bem, a chamada divina pode ter dois aspectos: a chamada geral, para que sejamos seus filhos através de Jesus Cristo, e a chamada específica, desde a eternidade, para um determinado ministério que Ele tem destinado a cada um de nós. Jesus e a sua chamada específica fez com que os discípulos se tornassem o quê? Apóstolos. Então a pergunta é: qual é o ministério que Deus tem dado a você? É alguma coisa que você precisa começar a se preocupar ou começar a pensar. Deus é soberano, em terceiro lugar, em sua bênção. A disposição divina em abençoar o ser humano é vista logo no início da história. Ele quer que experimentamos toda sorte de bênçãos espirituais, ou, se você quiser colocar isso no singular, Ele quer que você experimente toda sorte de bênção espiritual, mas essas bênçãos estão, sabe aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme nós vamos ler no versículo 3. Em quarto lugar, Deus é soberano em sua paternidade. Para com Deus, estamos numa relação de filhos para pai. Deus é um pai justo e amoroso. Cada cristão e toda a igreja podem ser comparados a uma família, a família de Deus. Em quinto lugar, Deus é soberano e é Ele quem proporciona o início da nossa vida cristã através do seu Filho Jesus Cristo. Se para Deus nós somos filhos, a nossa relação para com Jesus, então, é diferente. Para com Jesus, estamos numa relação de servos para com seu Senhor. Deve ser uma relação de domínio e de senhorio. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso dono. O cristão que quer dirigir a sua própria vida fica infeliz e sem paz. A situação é muito clara. Por quê? Porque essa é a maneira certa de nós relacionarmos com o Senhor. Ele é que dirige a nossa vida. Por isso é necessário nos entregarmos a Ele constante e plenamente. Se você deseja uma vida cheia do Espírito, que evidencia o fruto do Espírito, então a única decisão certa a tomar é deixar que Deus domine todo o seu ser. E isso acontecerá quando você se submeter ao senhorio de Cristo através da obra do Espírito Santo. Lembre-se, o nosso Deus é soberano e Ele poderia impor, mas Ele é amoroso e Ele espera por nossa decisão. Qual é a sua decisão, querido amigo? Em segundo lugar, nós vemos um outro personagem importante. É o servo ativo. Quem é ele? É Paulo. É o segundo personagem que constitui a essência da igreja. Paulo representa todos os ministros, todos os fundadores, aqueles que deram origem aos trabalhos cristãos. Paulo foi obediente. Paulo sabia que foi comissionado pelo próprio Cristo, pela vontade única de Deus e não dos homens. Veja lá em Gálatas 1,15, que ele diz o seguinte: quando aprouve a Deus, Ele me separou e me chamou pela sua graça. Ele sabia que Deus o tinha chamado, por isso ele foi obediente. Paulo foi apóstolo. Apóstolo é uma palavra que é transliterada do grego. O dom do apostolado, que veremos em Efésios 4,11, continua sendo exercido ainda nos dias de hoje. Mas Paulo foi um daqueles apóstolos designados pelo Senhor Jesus, em que a palavra de Deus estava sendo implantada no mundo e a Bíblia estava sendo escrita. A partir dali, então, não temos mais aqueles apóstolos, mas temos, então, o dom de apostolado. Isso é, o dom de fazer missões, o dom de implantar trabalhos novos. Em terceiro lugar, esse segundo personagem principal da essência da igreja, que é o apóstolo Paulo, Paulo foi comunicativo. Veja bem, ao se dirigir aos Efésios, mesmo depois de ter passado 2 anos e 3 meses com eles, Paulo continuava a sua tarefa de comunicar a eles todos os desígnios divinos, conforme nós estudamos já em Atos 19, em Atos 20. Paulo foi um elemento abençoador para a igreja. Paulo, assim como todo ministro, não tem em si mesmo o poder de abençoar, mas ele apenas invocou as bênçãos de Deus sobre os Efésios. Querido amigo,
A origem das bênçãos é divina e não humana. Em terceiro lugar, nós encontramos então os santos abençoados, os cristãos, que eles são os terceiros personagens na constituição da essência da verdadeira igreja cristã. Você deve estar se recordando que o primeiro personagem é o nosso Deus e Pai. O segundo personagem é aquele que Paulo representa, isso é, aquele que fundou a igreja. Mas o terceiro personagem para a existência da igreja, quem são? Somos nós, exatamente, são os cristãos. Os cristãos somos todos nós que formamos a família de Deus. Uma vez que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós pertencemos agora à família de Deus. Os cristãos só iniciam a vida cristã relacionando-se com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Todo verdadeiro cristão sabe que a sua vida só se iniciou pelo toque do Espírito Santo, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, mostrando que Jesus é seu Salvador. Os cristãos desenvolvem, em segundo lugar, a sua vida cristã em santidade conforme o seu Deus. É interessante que Paulo coloca o seguinte: Paulo estava se direcionando aos santos que vivem em Éfeso, mas eram irmãos já congregados da igreja. A palavra de Deus deve ser pregada para a edificação dos santos. Se você é um cristão, você já é santo, posicionalmente. Em terceiro lugar, os cristãos desenvolvem a sua vida cristã em fidelidade, que é fruto do Espírito. Então, assim como temos a santidade, temos também a fidelidade. Então, posicionalmente, nós já somos santos. Posicionalmente, eu já sou uma pessoa fiel, que nunca negarei o Senhor Jesus Cristo. A fidelidade de nossa vida a Cristo é fundamental no desenvolvimento da nossa carreira cristã. Os cristãos desenvolvem, em quarto lugar, a sua vida cristã no mundo e precisa saber qual é a sua posição diante dele. Paulo chamou os cristãos de santos e fiéis. A santidade referida por Paulo não é uma perfeição moral. Não, é uma posição que ganhamos após termos sido justificados por Deus pela sua graça por meio da fé, como nós já estudamos em Gálatas. Nós somos pecadores, mas nós somos, graças a Deus, pecadores salvos, redimidos. E o mundo tem que ver essa diferença. Os cristãos são abençoados com a graça e a paz de Deus. As palavras graça e paz vêm nessa ordem. Primeiramente, charis e depois eirene. Duas palavrinhas em grego. Pela graça nós somos salvos e só assim podemos desfrutar da paz divina. Querido amigo, graça e paz é o desejo, a oração, o oferecimento de uma provisão diária para que todo cristão possa desenvolver a sua vida cristã. Essa palavra graça é uma palavra muito rica no vocabulário cristão. E a paz é o resultado dessa graça. Graça é alcançar a Deus imerecidamente. E paz é o resultado dessa graça. Estarmos novamente em harmonia com Deus. É importante percebermos que essa ordem tem que ser respeitada. Primeiramente graça e depois a paz. É verdade, essa palavra paz é muito conhecida e muito usada no mundo de hoje. Muitos, quando falam da paz, querem se referir à ausência da guerra. Da guerra em qualquer lugar do mundo. Então, onde não há guerra, há paz. É essa a conclusão. Mas essa paz que o texto sagrado nos mostra é bem diferente. Refere-se à paz do coração da pessoa. Refere-se à paz porque o homem tem se relacionado agora corretamente com Deus. Podemos encontrar graça e paz em Deus. Porém, uma vez removido o pecado, pela graça, temos paz com Deus. Pelo sangue de Cristo, temos paz com Deus. Querido amigo, você percebeu que apenas em 2 versículos nós temos muito material para estudarmos, para refletirmos. E eu desejo, assim como Paulo, para a sua vida, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo para, a partir do próximo programa,
Estamos estudando agora o capítulo 1, versículos 3 a 14 de Efésios, o grande parágrafo de toda a Bíblia. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.